alguma pergunta relevante que a nossa equipe vai ter total prazer de responder vocês, tá bom? Então, sem enrolação, pessoal, eu quero já mostrar alguns números para os senhores, porque as pessoas, elas têm muito preconceito contra as casas de apostas. Existe uma diferença muito grande entre casa de aposta e jogo do tigrinho. Eu já fiz live aqui no meu canal mostrando a diferença. A casa de aposta, ela fica apenas com uma porcentagem do volume total de apostas, tá bom? Então, a casa de aposta, independente se você ganha ou não, a casa de aposta, ela sempre ganha, ok? Então, você paga uma pequena comissão para apostar, simples assim. E, pessoal, por incrível que pareça, é uma das modalidades de apostas mais bem aceitas, mais populares no mundo inteiro. Então, se você fizer uma somatória, você vai observar que em todos os continentes da face da Terra, as pessoas amam fazer uma fezinha, fazer uma aposta no seu time preferido, certo? No seu esporte preferido, porque algumas pessoas acham que existem apenas o esporte brasileiro, né? O futebol brasileiro. Mas não, pessoal. Não. Existem muitos esportes, inclusive na Índia, Austrália, Estados Unidos, na China, certo? No Japão. Então, cada canto desse mundo tem a sua preferência por esportes, por determinados esportes, entendeu? E a nossa equipe, ela vai cobrir tudo isso. Nessa live eu vou explicar para vocês. Então, vocês observam que apostas esportivas é muito lucrativo. Muito lucrativo. Independente se você gosta ou não, se você apoia ou não. Eu, particularmente, eu não aposto, tá? Eu não gasto meu dinheiro com isso, eu não aposto, tá? Mas eu sei que é um mercado bilionário, tá? Então, no ano de 2024, no mundo inteiro foi ali feito em torno de 102 bilhões de dólares em apostas esportivas, tá? Esse volume aqui não está incluído os cassinos online, tá? E pessoal, olha que interessante, somente no Brasil, no ano de 2024 foi movimentado cerca de 240 bilhões de reais. 240 bilhões, certo, em apostas esportivas online, 100% online. Então você observa, meus amigos, que é um mercado absurdamente bilionário, certo? E assim, não dá para o Cotai Project virar as costas para esta quantia de dinheiro. Entendeu? Então, olha só, meus amigos, se você observar as estimativas globais para os próximos anos, é absurdo. É absurdo. A estimativa global em 2030 é que vai ser movimentado cerca de 265 bilhões de dólares em apostas esportivas online. Isso aqui são apostas online. Isso aqui não tem nada a ver com o jogo do tigrinho. Isso aqui são apostas e eventos que acontecem no mundo real. Entendeu? Então é muita grana. Então eu fiz aqui uma pesquisa, eu quero mostrar para os senhores sobre a projeção de volume das apostas esportivas no Brasil do ano de 2025 até o ano de 2030. E eu vou provar para os senhores que a Cotai Bet ela vai abraçar uma boa fatia do mercado brasileiro e também do mercado global. Então assista essa live inteira que você vai entender que toda essa grana que nós vamos arrecadar, isso também vai ajudar a sustentar o ecossistema Cotai. E, consequentemente, isso dá mais valorização na cripto Cotai, porque mostra que o ecossistema não precisa do Cotai para sobreviver, fazendo com que a criptomoeda Cotai se torne praticamente independente de todo o ecossistema. Você entende, pessoal? Então, você precisa mostrar para o mercado que o ecossistema Cotai, presta atenção, você precisa mostrar para o mercado que o ecossistema Cotai tem as próprias fontes de renda.
Por que você acha que 99% dos projetos de criptomoeda que são lançados acabam virando poeira nos primeiros anos? Porque não tem um ecossistema, ok? Porque não tem staking. Por quê? Porque não tem uma especulação boa. Porque os especuladores, os investidores, não têm uma projeção viável de que aquilo vai valorizar. Então presta atenção, pessoal, o Kotai ele vai ter um ecossistema, ele vai ter uma bet 100% em cripto que vai lucrar bilhões nos próximos anos. Então, consequentemente, isso mostra que a equipe do projeto Kotai não está interessada na valorização da cripto. Consequentemente, isso faz com que a moeda se torne praticamente independente, ou seja, 100% descentralizada. Ok? Porque nos próximos 3 anos, absolutamente nada do Kotai estará na mão da equipe do projeto. Tudo vai estar disposto, ou seja, distribuído para os holders. Então, pessoal, olha só essa projeção aqui que foi feita. A projeção para 2025 é que o mercado de apostas no Brasil esteja em torno de 276 bilhões. 2026, 317 bilhões. 2027, 365 bilhões. 2028, 419 bilhões. 2029, 482 bilhões. E 2030, 555 bilhões. Essa aqui é uma projeção se baseando que é em torno de 15% ao ano. Ou seja, a cada ano que passa, existe um aumento de praticamente 15% ao ano. É absurdo, é absurdo. Então, como que nós, do Kotai Project, vamos virar as costas para um mercado bilionário igual esse aqui? Não tem como, meu irmão, não adianta. Mesmo eu não apostando, mesmo eu não acompanhando os esportes, porque eu não sou um cara tão esportista assim como algumas pessoas podem imaginar, mas mesmo assim, mesmo você não gostando de futebol, ou não gostando de basquete, não gostando de vôlei, cara, você não pode ignorar o fato de que existe muito movimento de dinheiro nas apostas. Então, obviamente, isso se torna uma ótima fonte de renda. Então, pessoal, vocês sabem que o ecossistema Kotai consiste em uma carteira de criptomoedas, uma corretora descentralizada, um gateway de pagamento em cripto, o marketplace que vai se tornar uma rede social e uma casa de aposta que é a Kotai Bet. Então esse ano, até novembro desse ano, nós vamos lançar a Kotai Bet. Então a Kotai Bet ela vai cobrir esportes, eleições e muito mais. Então vai ser um ambiente 100% em cripto, ou seja, praticamente ali zero burocracia, qualquer pessoa da face da terra. Se essa pessoa tiver acesso à internet, ela consegue com um clique ela consegue conectar a carteira e fazer a aposta. Então, pessoal, você observa que nós do Kotai Project estamos pensando em cada detalhe desse ecossistema para fazer ele se valorizar e ganhar cada vez mais usuários. Entende? Então, meus amigos, olha só o que eu vou falar para vocês. Isso aqui é sensacional. Nós do Kotai Project, ainda esse ano, já teremos uma equipe própria, presta atenção pessoal, uma equipe própria que vai atualizar as apostas diariamente, ou seja, essa atualização serão feitas por pessoas especialistas na área de esporte. Então, tem pessoa especialista no futebol brasileiro, tem pessoa especialista em basquete, tem pessoas especialistas em vôlei, pessoas especialistas em futebol americano, em beisebol, em hóquei, etc., em jogos de computador, entendeu? Então assim, nós vamos cobrir praticamente todos esses eventos que você pode imaginar. Então, tudo isso vai ser gerenciado através de contratos inteligentes, ou seja, as apostas elas serão atualizadas diariamente por uma equipe técnica, e isso vai ser administrado por contrato inteligente. Ou seja, a equipe que estará atualizando as apostas, elas não têm acesso ao saldo, elas não têm acesso aos contratos inteligentes, elas não têm acesso ao repasse de fundos, toda a parte de repasse de fundos, toda a parte de captação de apostas, tudo isso é feito de maneira 100% descentralizada através de contratos inteligentes.
E o mais interessante é que o resultado das apostas fica visível para todo mundo. Ou seja, é praticamente impossível a Cotaibet fraudar o resultado de uma aposta. Por quê? Porque o resultado da aposta é o resultado do jogo. Então, se o Corinthians perder para o Flamengo, não tem como o Cotaibet falar que o Flamengo ganhou do Corinthians, entendeu? Não tem como falar que o Corinthians ganhou do Flamengo, você entendeu? Então assim, se o Corinthians ele perdeu para o Flamengo, cara, é só você dar um Google que você vai ver, olha, o Corinthians perdeu do Flamengo. Então não tem como o Cotai